Uma entrevista agora com o relator do texto, o deputado federal Cláudio Cajado, que é relator de tudo isso aqui que a Elane está explicando e toda a movimentação, vou chamar de principal movimentação econômica dos últimos dias. Relator, tudo bem? Bom dia. Temos? Temos. Obrigada por ter aberto um espaço na agenda, que eu imagino assim, se o senhor dormiu, eu não sei, mas que deve estar tocando o telefone adoidado por aí, hein? Bom dia, Elisa. Deu para dormir. Hoje eu não fui para a academia justamente para poder me restabelecer. Nós tivemos ontem uma votação que, como vocês demonstraram aí, foi expressiva, né? Terminou mais de meia-noite, mas hoje já cheguei aqui cedo para dar continuidade, que ainda faltam os destaques para serem votados e concluímos a votação para, em sequência, o presidente Arthur Lira encaminhar para o Senado Federal. Muito bem, vai ter de cancelar alguma entrevista para ir para a academia depois, hein, deputado? Para desaguar esse estresse aí dos últimos dias. Mas bora falar sobre ontem à noite. Puxa vida, é um assunto que divide os posicionamentos, inclusive dentro da base do governo Lula. E acaba sendo fantástico a gente poder analisar isso e quero ouvir-te sobre isso. O que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, a ponto de a gente ter um governo que não está conseguindo articular direito com o Congresso, mas um Ministério da Fazenda que conseguiu ter um papo reto e fazer com que o assunto avançasse, além, claro, do trabalho de Arthur Lira, que comanda tudo isso, e do seu trabalho, hein, a complexidade de colocar tudo isso no texto. Na verdade, essa lei diz respeito ao país e não apenas ao governo que se beneficiará dela, como outros governos que o sucederão. Mas há uma maturidade, há um sentimento de responsabilidade e compromisso dos parlamentares da Câmara dos Deputados com o país. E essa lei, ela vem por determinação da emenda constitucional que votamos lá na PEC da transição em dezembro do ano passado, é uma determinação, uma regra legal para que pudéssemos alterar o regime fiscal até então vigente, que é o teto de gastos, por esse que nós relatamos ontem, que é o regime fiscal sustentável. Por essa determinação constitucional, pela maturidade dos parlamentares, pela necessidade do país ter um regime fiscal que traga sustentabilidade, previsibilidade e, acima de tudo, equilíbrio das contas públicas, para que haja uma repercussão positiva na política monetária, que será a queda dos juros, nós separamos todo esse conflito político, né? A ausência da base do governo e, principalmente, um pouco menos, mas tentamos, você vê que o próprio PL deu 30 votos, né? No dia de ontem, aumentou mais 2, na urgência foram 28. Então, nós conseguimos separar um pouco ideologias dessa postura de interesse do país, que é esse regime fiscal. E, com isso, conseguimos aprovar essa lei, que é uma lei complementar, que tem uma exigência regimental de 257 votos, nós aprovamos ontem com 372 votos, ou seja, muito acima dos 308 votos, que é o quórum mínimo para que você aprove uma emenda constitucional. Ou seja, a Câmara legitimou o nosso relatório, alteramos o texto original e, com certeza, melhoramos em muito o que se chamava de arcabouço, hoje o regime fiscal sustentável. Pois é, eu imagino que os brasileiros ficam até meio perdidos, porque é marco fiscal, porque é o novo teto de gastos, porque é arcabouço, que é regime fiscal sustentável, de não saber direito o nome, mas basicamente organizar ali as despesas do governo federal. Gustavo Uribe, tá? Que eu queria perguntar sobre o Fundeb, mas deixa eu guardar aqui minha perguntinha, de passar a palavra para o Gustavo Uribe. Por favor, Uribe. Então, deixa o piso da enfermagem e o Fundeb contigo. Elisa, relator, inicialmente eu gostaria de perguntar do percentual de 2,5% sobre o crescimento das despesas. É um ponto polêmico, muitos empresários já reclamaram, queriam tirar este ponto, outros partidos de esquerda queriam aumentar esse percentual. O senhor acredita que ele deve permanecer no Senado? E uma outra pergunta, aproveitando, em relação à mudança do texto. A gente teve informação aqui na CNN Brasil que será necessário a cada 2 anos haver uma mudança no texto. É verdade essa configuração? Realmente será necessário fazer alguns ajustes no decorrer dos próximos anos? Bom dia, Gustavo. Obrigado pela sua pergunta. Na verdade, o Senado tem ampla legitimidade e competência para alterar o texto que eles venham a receber a partir da votação dos destaques do dia de hoje. Então, eu não vou aqui me arvorar na condição de dizer que o Senado deve agir dessa ou daquela forma. Eles têm liberdade de alterar no que for necessário. Eu penso que o texto está equilibrado, o texto é positivo. Não é? A questão do piso da enfermagem que você falou, não sei se foi esse ou outras excepcionalidades, nós criamos um critério.
O critério é de que o que tem neutralidade orçamentária ficou fora da base de gastos. O que tem impacto no resultado primário, seja fundo constitucional, seja fundo de Forças Armadas, seja fundo de qualquer órgão do governo federal, seja Fundeb, tudo que tiver impacto no resultado primário ficou dentro da base, porque colabora para que haja um crescimento de até 70% nas despesas. Mudou a lógica. A questão dos 2,5%, que você se reportou, ela mudou. Fizemos aí uma alteração no substitutivo, acrescentamos um artigo, 15º, que prevê agora que o governo, para ter o teto dos 2,5% no gasto, ele vai ter que elevar a receita pelo menos de 7% a 8%. Em termos reais, tirando a inflação, pelo menos uns 3,5% para atingir o teto de gastos de 2,5% na elevação da receita. Portanto, o governo, a partir de agora, é avalista do seu próprio desempenho. E por isso que eu modifiquei o texto meu substitutivo, onde nós dávamos os 2,5%, criou, de fato, muita confusão, criou muito ruído e informações equivocadas, dizendo que o meu texto estaria dando 80 bilhões de partida, ou seja, para o ano 2024, para o governo federal. Isso não existiu, mudamos o texto e agora ficou até, na minha opinião, melhor, porque o próprio governo ele tem de ser competente para levar a receita e poder gastar. Só a dúvida da mudança a cada 2 anos. Haverá necessidade de ajustes ou não? Uribe, eu não ouvi essas informações. Não tem isso no texto. Isso pode ser a opinião de algum analista. Eu não creio que a cada 2 anos tenha que haver essa reavaliação. Obviamente que os mecanismos que nós colocamos não diz respeito a 2 anos, e sim a cada 2 meses, que são os relatórios bimestrais de acompanhamento da receita e da despesa. Isso é importante porque você monitora, serve de bússola do desempenho do governo. Agora, a cada 2 anos, não existe isso no texto e pode ser uma avaliação de algum analista. Seguimos aqui conversando com Cláudio Cajado, que é o relator da proposta de nova regra fiscal. Momento importante a gente conseguir ter o relator. Então, Basília Rodrigues, pode chegar na conversa, por favor, para fazer uma pergunta. Oi, deputado, tudo bem? Obrigada mais uma vez pela entrevista. Antes da aprovação, vocês, dentro da articulação, tiveram um encontro com o PIB brasileiro, né? Tinha ali o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o senhor, o ministro da Fazenda e vários empresários de diferentes segmentos e que muito se interessam por esta pauta, a aprovação do novo marco fiscal, assim como também da reforma tributária. Quem estava lá também foi o presidente do Banco Central, Campos Neto. Então, a minha pergunta é o seguinte: a partir da aprovação do arcabouço fiscal, o Banco Central fica sem desculpas para reduzir a taxa de juros no país? Com a avaliação do senhor, como conectar a aprovação do marco fiscal com a redução dos juros no Banco Central? Bom dia, Basília. Estamos sentindo falta de você aqui no Salão Verde conosco, né? Você no escudo, aqui você já sabia de tudo e aí continua sabendo. Então, de fato, houve esse almoço lá na casa do presidente Rodrigo Pacheco do Senado. O PIB brasileiro maior, mais pesado, digamos assim, estava de fato lá, representantes, donos de vários segmentos, estava representando donos de construtora, das maiores do Brasil, do agronegócio, do mercado financeiro, enfim, de fato, uma reunião, um almoço muito importante, com a presença do ministro Haddad, o presidente do Banco Central, Campos Neto, e o presidente Arthur Lira, comigo, com o deputado Elmar, que foi o líder que organizou isso, juntamente com o ex-ministro Fábio Faria, e também com o relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro. De fato, essa reunião foi muito positiva, né? O ministro Haddad colocou a intenção dele de fato, dar todo o apoio, como de fato vem dando e deu, para votarmos o regime fiscal sustentável no dia de ontem. Foi uma votação expressiva e o presidente do Banco Central, Campos Neto, ele colocou que essas medidas, principalmente a votação desse regime fiscal, iria ajudar muito para a redução dos juros. Porém, o tempo do Banco Central é diferente do tempo da política e da gestão do governo. Então, ele precisaria ainda aguardar mais alguns meses. Não falou quantos, deu um certo desânimo, né, quando ele falou no plural, meses, mas ele foi muito positivo. Ele colocou todos os critérios técnicos que estão sendo
apurados e avaliados para que haja essa redução dos juros. Ele colocou a questão do crédito, que ainda está alto, ele colocou a questão dos juros de longo prazo, né? Os juros futuros, que ainda não deu a curva. Então, existe uma série de tecnicidade que tanto ele como presidente, quanto os demais membros que definem a política dos juros, levam em consideração. Mas eu penso que nós estamos no caminho certo. O presidente Arthur Lira declarou ontem, após o almoço, de que vai pautar a reforma tributária agora, nesse segundo momento, após definirmos completamente a votação do regime fiscal. Se votarmos ou completamente ou fatiada, vai ser importante, porque nós vamos ter a Lei de Diretriz Orçamentária, cujo relator já está designado, que é o deputado Danilo Fortes, com números concretizados, com números macroeconômicos já estabelecidos, e vamos fazer com que a Lei Orçamentária Anual, que nós vamos receber até o final de agosto, esteja toda ela consolidada com a LDO, com o regime fiscal e com a reforma tributária. Isso vai dar uma previsibilidade, uma segurança muito grande. Então, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que os juros vai cair para um dígito, como diz o presidente, em alguns meses. E eu acredito que sim, porque nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Elaine Basti também está aqui com a gente, que a fila está grande, né, para poder conversar aqui com o relator. Elaine. Obrigada, deputado Cláudio Cajado. A minha pergunta é, o senhor aí que estudou esses números junto com a sua equipe e definiu esse relatório depois de muito estudo, gostaria de perguntar ao senhor, qual que é a possibilidade do governo atingir no ano que vem um déficit zero e no outro ano ter, inclusive, superávit, né? A gente fechar com as contas aí no azul de 0,5% do PIB. Bom, obrigado, Elaine, pela participação, pela pergunta. Esse, para mim, é o grande e maior desafio do governo do presidente Lula. É fazer com que a ancoragem do regime fiscal, que está justamente na elevação da receita, possa ocorrer. Então, eu tenho conversado com o ministro Haddad, por sinal, quero aqui parabenizá-lo pela articulação, pela interlocução privilegiada, que não apenas eu, mas o presidente Arthur Lira e todos os líderes do partido tiveram. O presidente Haddad é muito aberto, muito solícito, e isso ajudou muito na aprovação, né, dessa matéria, porque, você sabe, o governo está com a base desorganizada, não está com a base consolidada, e se não fosse a participação do ministro Haddad, nós não teríamos, né, chegado a um placar tão expressivo quanto chegamos. E eu tenho dito a ele, esse é o desafio do governo. Conversei com o secretário especial da Receita, o doutor Barreirinhas, peguei uma informação oficiosa dele, de onde virão os recursos, quando e em que montante dessa elevação de receita. Então, o governo está, de fato, preparado. Esse desafio vai ser enfrentado e nós não podemos aqui garantir. Quem pode garantir é o governo. Eu espero que consiga, eu acredito nas boas intenções e nas ações que vão ser desenvolvidas pelo ministro Haddad, eu espero que ele, de fato, consiga, porque se não conseguir essa elevação da receita em 120 a 150 bilhões, de fato, ele compromete não apenas a gestão, mas a sustentabilidade desse regime fiscal que votamos. E esperamos que ele atinja a meta de resultado primário de zerar o déficit, zero, para que ele possa ter, nos anos seguintes, a elevação dos gastos e os investimentos que estão assegurados. Deputado Cláudio Cajado, relator da proposta do novo marco fiscal. Preciso encerrar a entrevista, apesar das várias perguntas aqui me rondando, mas agradeço, viu, a gentileza. E espero, assim, sinceramente, que todas as decisões sejam embasadas pensando na população brasileira, né? Principalmente naquela galera que está ali sofrendo financeiramente. Obrigada, deputado. Bom trabalho ainda daqui para frente. Obrigado, Elisa. Muito obrigado, à disposição.